Há um livro de autoria de Victor Cullingin, denominado 10 coisas que eu gostaria que Jesus nunca tivesse dito. Nesse livro, o autor trata de temas que Jesus tratou, de ensinamentos de Jesus que são absolutamente contrários à nossa natureza carnal. E que nós gostaríamos muito que Jesus não tivesse falado para que nós não fôssemos confrontados em obedecê-los, para que nós não fôssemos confrontados com a nossa maldade natural. Um desses ensinamentos é o objetivo da lição de hoje. Lá Mateus 5:44. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem pelo que vos perseguem. Como seria bom, irmãos, que Jesus não tivesse dito isso e continuasse com aquela odeie os seus inimigos, amem aqueles que te amam. Não, mas Jesus foi fundo agora. E ele falou assim: amem os vossos inimigos, orem pelo que vos persegue. A nossa natureza, irmãos, quer vingança. A nossa natureza quer retaliação. A nossa natureza quer pagar com a mesma moeda. Quando nós somos ofendidos, quando nós somos maltratados, injuriados, quando nós somos lesados de alguma maneira, nós queremos pagar com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente. É isso que gostamos. Mas o Senhor Jesus vem com um ensinamento totalmente diferente. Amar quem nos fere. Como é que nós vemos os nossos inimigos? Quando olhamos para aqueles que fazem mal para nós, como é que nós o vemos? O vemos como muito piores do que nós? Absurdamente piores do que nós, maus? Ou vemos como nós, pecadores como nós, como alguém que também necessita da graça e necessita do perdão? Como é que Deus trata os maus, irmãos? Veja, no mesmo texto lá de Mateus 5, no verso 45, esse é o Sermão da Montanha. Jesus disse assim: o sol e a chuva vêm para bons e maus. Não há preferências. O Senhor não manda a chuva para os bons e deixa a seca para os maus. Ou vem chuva ou vem seca, mas vem para os bons e vem para os maus. Mais ainda, não há mérito em amar os que nos amam. Os que nos amam, irmãos, é fácil nós amarmos também. Não tem vantagem nenhuma. E Jesus fala assim: até os publicanos procedem assim. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram traidores nacionais, eram inimigos nacionais. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que arrendavam determinadas áreas para cobrar impostos dos judeus para os romanos, para que os romanos mantivessem a ocupação. Portanto, eles eram traidores nacionais. O Senhor Jesus está falando aqui assim: olha, até o traidor da nação ama o seu amigo, ama aqueles que o amam. Até o cobrador de impostos para Roma, esse que é tão execrado pela sociedade, até este ama aqueles que os amam. Qual é o objetivo, então, irmãos? Qual é a meta para o cristão? Nós vimos que Deus trata bons e maus da mesma maneira, igualmente, dá a eles a chuva, dá a eles o ar. Não há oxigênio especial para os bons e oxigênio pior, ou falta de oxigênio para os maus. O Senhor distribui igualmente. Qual é o objetivo, então? Falando sobre esse tema, o Senhor Jesus disse lá no verso 48 de Mateus 5. Estou lendo na Nova Bíblia Viva em português. Vocês devem ser perfeitos como seu Pai Celestial é perfeito. Essa é uma frase difícil, irmãos. Perfeitos como Deus. Não se trata de ser igual a Deus, irmãos. Não é disso que estava falando. Estava falando do trato com os inimigos. Nós nunca vamos ser iguais a Deus. Nós nunca vamos ser perfeitos como Deus. Mas o que estava sendo dito aqui é o seguinte: que quem deseja ser perfeito como Deus deve mostrar amor aos seus inimigos
como Deus mostra amor aos dele. Como é que Deus trata os seus inimigos? Como é que Deus trata aqueles que não agradam, aqueles que o desobedecem? Ele trata com amor. É isso que quer dizer, irmãos, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Trate os seus inimigos como Deus trata os seus inimigos. E quem são os inimigos de Deus, irmãos? Os inimigos de Deus são todos aqueles que o desobedecem. São todos aqueles que praticam a idolatria, que colocam outros deuses diante de Deus Criador do céu e da terra. O egoísmo, o orgulho, o amor próprio, a arrogância e o convencimento, isso deve ser trocado, irmãos, deve ser trocado pela mansidão e humildade. Quer se assemelhar a Deus? Seja manso, seja humilde. Mas Deus é humilde, veja lá Filipenses 2, a partir do verso 5. O Senhor Deus, Jesus, deixou de ser Deus para ser homem, para morrer morte de cruz, para nos salvar. Amor aos outros. Isso é ser semelhante a Deus. Deus é amor. E nós somos semelhantes a Deus quando amamos. Quando amamos quem? Os nossos inimigos? Não, irmãos, não somente os nossos inimigos. Não somente os nossos amigos. Devemos amar a todos, tanto amigos como inimigos. Amar amigos é fácil. Amar inimigos é muito difícil. Como seria bom se Jesus não tivesse ensinado isso, mas ele ensinou e deixou muito claro. Nós devemos amar os nossos inimigos. Devemos orar por aqueles que nos agridem, que nos ferem. Como podemos fazer isso, irmãos? Deixando que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente. Aprendendo de Jesus. Vendo a vida de Jesus, vendo os eventos da vida de Jesus. Sendo manso como Jesus foi. Ter essa mansidão, capaz de orar pelos inimigos, capaz de amar pelos inimigos, vê-los como iguais a nós, é uma dádiva de Deus. Eu quero muito, irmãos, que Deus me dê essa dádiva e que eu possa amar os meus inimigos, orar por eles, conforme Jesus ensinou.